salve galera do Força Motriz! Hoje de forma presencial com meu amigo Geraldo Costa, nesse belíssimo lugar aqui, Rio 2, né? Que nós estamos, Isso, né? Parque do Rio 2. Parque do Rio 2, Rio de Janeiro. Muito bacana o lugar aqui, muito bonito. A gente já fez o desafio que vocês vão ver aí de forma particionada, que a gente estava lá na academia, a gente brincou hoje um pouquinho de cardio, exercício para ombro. Hoje a gente suou um pouquinho a camisa. Vocês vão ver aí, tem muita coisa legal. E finalmente, presencialmente aqui com meu amigo Geraldo, para a gente falar um pouquinho, porque é um bate-papo hoje, né? Comemorativo, porque o Geraldo ele completou um ano desse processo que ele iniciou quando ele estava sobrepeso, tá? Tem aí uma jornada, todo um desafio, muitas dificuldades que ele passou de lá até aqui. E hoje o Geraldo ele está colhendo esse fruto, né? Porque um ano se passaram, muitas das coisas mudaram, né? De forma positiva e para melhor na vida dele, não só no aspecto profissional, mas no aspecto como pai também, que o Geraldo é pai. E ele vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá, Geraldo, dá um alô para a galera aí, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. E aí, galera do Força, sou o Geraldo Costa. Então, gente, esse é o terceiro contato com o Telmo, né? E a gente já teve 2 encontros que, na verdade, foram feitos à distância e hoje a gente está fazendo de forma presencial. E a gente veio para esse lugar aqui que foi onde começou essa mudança de estilo de vida, né? Quando eu tive o problema do pico hipertensivo lá atrás, e aí eu fiz uma bateria de exames, minha pressão foi a 25/12 e depois do teste de esforço a cardiologista me deu 25 minutos de atividade física. Dos 25 minutos eu fazia 20 minutos de atividade leve e 5 minutos moderado. E foi aqui nesse parque do Rio 2 que eu comecei a fazer essa atividade física, né? Era caminhada e acelerava o passo, dava um pouco mais de intensidade. E quando eu comecei a fazer atividade física, eu estava com 117,5 kg. Então hoje, um ano depois, eu cheguei a 89 kg. É uma perda considerável, né? E eu estava numa condição de elegível para cirurgia bariátrica e consegui reverter essa situação através de atividade física e de controle da alimentação. Então, eu acho que é muito legal você estar numa condição assim de indicação cirúrgica e você apostar em você mesmo que você consegue reverter essa situação. Então foi aqui onde tudo começou, na verdade, né? Foi bem legal voltar aqui e ter essa experiência. Tá falando aqui para vocês de da onde começou. Pô, legal, Geraldo. Show de bola mesmo, cara. E hoje a gente conseguiu, né, esse contato presencial, que tava difícil aí, essa questão da agenda, como é que a gente ia trabalhar em relação à agenda. E vamos lá, aqui é um local que você acabou de expressar aqui, onde tudo começou, né? É um local bem bacana, né? Próximo também de sua residência. E esse começo, né? Recapitulando, pessoal, para quem ainda não conhece um pouco a fundo a história do Geraldo, a gente tem 2 episódios aqui no nosso canal no YouTube. Você pode voltar um pouquinho, tá lá o bate-papo que ele vai falar desse início, dessa trajetória dele, como começou, as situações que ele passou lá e onde foi o start, que é bem importante para você que de repente possa estar passando por uma situação aí de sobrepeso e quer saber como é que foi esse start, como é que é isso, está tendo essa dificuldade em começar. Nesses 2 episódios que a gente teve esse papo aqui com o Geraldo, ele vai explicar isso de forma detalhada, é bem importante, porque hoje aqui a gente vai seguir desse um ano, as coisas que mudaram, como é que está a vida do Geraldo hoje, para que você tenha uma noção de que realmente vale a pena você procurar o melhor para a sua saúde, para a sua vida, porque você estando bem, você vai estar bem para as pessoas que estão à sua volta, principalmente a sua família. Beleza, gente? E antes aqui de darmos sequência, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, deixe sua curtida e ajude a gente, pessoal, compartilhando. Compartilhe esse conteúdo aí para o máximo de pessoas que você puder, porque essas informações aqui, elas ajudam a vida de muita gente, tá? Isso pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, seja você um agente transformador na vida de outras pessoas. Seguindo aqui, vamos lá. Geraldo, em relação a esse período agora, um ano
estamos comemorando essa vitória sua, que é uma vitória nossa, de todos nós, que é muito importante isso, porque você agora passa a ser exemplo, né? E espelho para outras pessoas que estão passando por esse processo. Nesse período de um ano, Geraldo, você pode relatar alguns momentos, né? Como assim? Relatar os momentos mais desafiadores, os momentos mais tranquilos. Como é que foi isso, nesse período de um ano, assim? Alguns momentos que te marcaram. O início foi muito empolgante, porque eu estava com 117,5 kg e eu pensei em perder 30 quilos. E aí eu botei na cabeça, pô, eu preciso perder 30 quilos para sair da condição de uma pessoa elegível para cirurgia bariátrica. Então eu falo para as pessoas que os primeiros 10 quilos foram muito rápidos. Por quê? Porque eu estava sedentário, estava com a alimentação totalmente desregrada e aí eu pensei em perder, né, na verdade, esses 10 quilos em 3 meses. Mas foi muito rápido, foi coisa de menos de 2 meses eu já tinha perdido 10 quilos. E aí isso faz com que você tenha uma empolgação, porque você vê o resultado, né? 10 quilos, você sente um impacto muito forte. Então isso foi um momento motivador. E aí, nesse período, vieram as travas no peso. Porque chega um determinado momento que você faz um treinamento, faz uma dieta, e você perde, e aí você chega e você estagna no peso. Ou seja, você precisa recorrer realmente a um profissional para mexer na tua atividade física, para te montar teu treino, né? Você precisa ter uma orientação nutricional e você precisa ter uma salvaguarda médica. Então é importante que você seja orientado e que você realize essas atividades de forma orientada para você não ter nenhum contratempo durante esse período, né? E quando eu tive a primeira trava no peso, eu fiquei ali, né? Poxa, tem que fazer alguma coisa diferente. E aí destravei o peso, teve a segunda trava e hoje eu estou na terceira trava do peso. Que quando eu falei para você, né, Thelma, eu cheguei a 88 quilos ali. E aí você tem que se reinventar, porque o teu corpo já tem um ano já, né, que eu estou na atividade física. E aí você precisa fazer algo diferente. Então eu estou naquela fase de descanso, porque recentemente eu tive até uma infecção urinária, né? Ou seja, eu treinei tão forte, tão intensivo que a minha imunidade foi lá embaixo e aí eu tive essa infecção urinária nessa semana, mas inclusive fui treinar, mesmo estando doente, né? Eu fui na academia de ter aquele compromisso comigo mesmo. Exato. De fazer uma atividade. Teve um dia que eu cheguei lá e falei para a professora, né? Ela, pô, mas você não devia estar aqui. Eu sei que eu não devia estar aqui, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo, então por isso que eu vim. E aí eu fiz exercício de alongamento, mobilidade e fiz 15 minutinhos de esteira, para dizer assim, não passou... passou em branco, não passou né? em branco, entendeu? Então, é você conseguir visualizar que a atividade física é o compromisso de você com você mesmo. Porque se você não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer por você. Entendeu? Então, o treino que a gente fez hoje, né? Eu tava treinando na academia, Thelma, vamos embora. E quando ele chegou, eu já tinha dado o treino, já tinha dado aquele gás todo. E já aí, tava suado já. Já tava suado. Entendeu? E aí, a gente tava conversando lá na atividade física que tem determinados momentos que você chega na academia e você vai pela disciplina. Mas as coisas do dia a dia te deixam numa situação que você parece que você não tá ali. Então, quando eu chego nesse momento que começo a fazer o exercício e não estou fazendo aquela pegada organizada, com aquele empenho, o que eu faço? Eu vou lá para a esteira, ou então vou para a bicicleta e vou ali organizar minhas ideias, me concentrar para que eu possa fazer uma atividade física de forma efetiva, entendeu? Então, muitas das vezes a gente está numa situação, é tensão, é um estresse, alguma coisa que acontece no dia a dia que deixa a gente meio que desconectado, entendeu? Verdade. Então, naquele momento ali, eu cheguei até a falar com o Thelmo, né? Na corrida ali, chega um momento que você tá tão zen, que você vai de boa e não tem mais cansaço, não tem, entendeu? Então, é muito prazeroso quando você termina uma atividade física, a sensação de bem-estar é maravilhosa. Então,
Eu tô nesse platô aí, né? Beliscando 88, 89 quilos, mas tô dando uma descansada no corpo para treinar forte e conseguir chegar a baixar dos 80 quilos. Esse é meu objetivo, entendeu? Então, vamos que vamos nessa aí. Isso aí, show de bola. Mais uma coisa, pessoal, que o Geraldo colocou aqui, que é importante, né? Passado-se um ano, mas no início, ele colocou aqui de forma bem bacana, que ele tem, nos vídeos anteriores vocês vão ver isso, só vou trazer aqui para a gente seguir. Acompanhamento de um profissional médico, né? Um nutricionista, um endócrino. É sempre importante, pessoal. Eu quero deixar isso muito claro para vocês não acharem também que o negócio é um oba-oba, é uma fantasia. Não, não é. Você precisa de uma orientação de um profissional, um nutricionista, um endócrino, entre outros profissionais, para eles te orientarem na sua dieta, para eles entenderem o seu biotipo, como é que funciona o seu organismo, para que então possam te passar uma carga de dieta e de exercícios adequados para aquilo que você busca, porque são etapas. Nesse um ano aqui, o Geraldo colocou aqui, ele foi vencendo o quê? Etapas. Primeiro perder X quilos, depois X quilos, depois X quilos, até chegar o momento que ele está hoje, que é o quê? É o platô que ele está, que é o momento que ele está dando aquela respirada para seguir. E outra coisa, também não basta só você procurar um nutricionista, um endócrino, um cardiologista. Ele colocou bem aqui, uma pessoa para ajudar nos treinamentos. E de preferência, uma pessoa qualificada, que tenha experiências com esse tipo de pessoas, que elas vêm sobrepeso e que elas precisam perder no decorrer do tempo e também enrijecer, porque, né Geraldo, você vem de um sobrepeso, e se você for só queimando e você não trabalhar a sua massa muscular, né, que é diferente de gordura, massa magra, você acaba ficando, tem a questão da flacidez também, né? Então você tem que ter uma pessoa que te ajude nisso, porque eu também vejo, Geraldo, pessoas que estão sobrepeso e acham que é só entrar, começar a correr, esteira e não sei o que, queimar, e tem essa questão da flacidez, que depois algumas pessoas fazem até cirurgia reparadora, né, por causa de excesso de pele. Nesse caso seu aí, como é que foi essa questão aí, Geraldo? Como é que você trabalhou com isso? Então, quando eu comecei a fazer atividade física, que os 10 primeiros quilos lá foram embora muito rápido, e eu percebi que tinha que fazer um trabalho de fortalecimento, até porque eu tinha que evoluir no treinamento, e aqueles 5 minutos de intensidade moderada eu já estava fazendo 10, 15 minutos moderado. Só que eu fazia essa atividade física e sentia dor. Por que eu sentia dor? Porque a musculatura não estava preparada para o esforço. Então é justamente nesse momento que vem o profissional da educação física e faz esse ajuste. Que para você conseguir fazer esse esforço, você tem que estar com a musculatura fortalecida. Então, gente, é um risco que se corre da pessoa chegar e começar a correr igual um maluco. E, consequentemente, isso aí vai ser óbvio que ele vai acabar se lesionando. Entendeu? Então, muita gente começa a fazer uma atividade física, vai naquela incipiência, né? Vai na emoção. Por quê? Porque é prazeroso, realmente. Você começa a perder peso, você sente uma diferença, te dá um ânimo muito rápido, só que você tem que ter consciência para você não fazer nada que vai agredir teu corpo. Então eu falo assim, olha, faz a corrida, é legal, é muito bom, essa área aqui é maravilhosa para você correr, aqui parece que você está é sensacional, você tem um cartão postal aqui para você fazer atividade física, mas e tua musculatura? Amanhã você vai acordar com dor muscular. Sim. Nos vídeos anteriores eu falei, né? Eu comecei em 9 de outubro do ano passado e as dores físicas, né? As dores musculares só vieram me abandonar no carnaval. Eu fazia atividade física num dia e sentia aquele, poxa, mas eu vou de novo, vou vencer. E aí no começo do ano, ali em janeiro, eu fazia atividade física intensa num dia, aí passava 2, 3 dias sem sentir dor. Aí eu fazia de novo, né? Aumentava, aí acontecia de sentir dor. E aí ela foi embora, graças a Deus me abandonou de vez. Entendeu? Atividade física hoje só sinto quando eu trabalho um grupamento muscular que não está trabalhando, né? Não está sendo trabalhado. Então, por exemplo, essa infecção urinária que eu tive aí recente,
Eu fiz um treino pesado de posterior de coxa na sexta-feira passada, senti. Eu fiz o exercício stiff, fazia tempo que eu não fazia. E aí fui baixando, no sábado já comecei a sentir uma dor. Aí fui jogar bola com meu filho e aí não deu muito certo. Entendeu? Aconteceu que no domingo eu tava sentindo muitas dores, uma cólica assim, sem... E quando foi na segunda-feira, eu, caramba, aí fiquei doente. Mas mesmo assim fui, né? Fui fazer atividade física, na quarta-feira já estava bem melhor. E hoje já estou aqui, ó, 95%. Ó, que beleza, tá vendo aí? Então, assim, como o Geraldo colocou aqui, pessoal, é importante, sempre que auxílio, né? Eu vou bater nessa tecla aqui. Sim, um cardiologista, importantíssimo. Nutricionista, importantíssimo. O endócrino também, né? E por aí vai, entre outros profissionais também que o Geraldo ele até já citou nos outros vídeos. Cara, foi para uma academia, para um local para você fazer exercício, você tem que ter um profissional qualificado para te acompanhar. Isso que a gente está falando aqui não é necessariamente só o professor lá da academia, né? O Geraldo ele tem uma personal que acompanha ele, nesse início ele tinha que ter esse acompanhamento, senão não teria como, porque ele poderia pegar um peso errado, fazer um exercício errado. Você já imaginou, você que de repente está assistindo a gente, que está sobrepeso e quer começar, cara, não economize nisso. Tem um profissional, um personal ao seu lado, uma pessoa que tem experiência com esse tipo de treinamento, para ele poder te orientar, porque não é uma questão, né, Geraldo? A gente estava até comentando sobre isso, de alimentação só. Você precisa também da sua alimentação, mas os seus exercícios têm que ser regados de acompanhamento de uma pessoa que entenda e te ajude no movimento. Porque vamos pensar, né? Você de repente está aí sobrepeso. Você precisa fazer um fortalecimento, né? Para fortalecer seu core, né? O seu quadríceps, a sua parte de costas, coluna, isso é importante. Se você faz um movimento com peso, você já tem o seu peso, com o peso errado, você pode se lesionar de uma forma muito séria. E todo esse processo que você imagina de perder peso, de redução, você pode postergar isso por um vacilo, por uma bobeira. Então não tenha medo, né, Geraldo? Invista mesmo na sua saúde, com profissionais que possam te acompanhar. Sempre que você estiver ali fazendo a sua atividade física, né? Geraldo, deixa eu falar uma coisa com você. Nesse período de um ano, que muita gente eu vejo hoje comentando o seguinte, ó, toma tal tipo de remédio, toma não sei o que para emagrecer, esse aqui, óleo de não sei o que, óleo daquilo. Nesse período aí, Geraldo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas agora passado um ano, né, para a galera poder entender aí, essas questões aí de ficar só tomando remédio para perder peso, como é que você vê isso hoje, passar esse período de um ano, que eu sei que você não fez uso disso, a gente já conversou sobre isso, a sua questão foi a dieta, claro, o medicamento, questão da pressão alta que você teve, e o exercício, mas passado um ano, como é que você vê essa situação desse enxurrada de produtos que estão vendendo aí nas mídias, nas farmácias aí, para o pessoal perder peso? Como é que você vê isso, um ano depois? Eu tive uma experiência anterior, né, de tentar perder peso com shake. É uma ideia genial, mas se você sair daquele sistema de alimentação lá, volta tudo de novo. E ninguém consegue viver a vida toda de shake. Entendeu? Então, essas coisas que são muito práticas, muito relâmpago, assim, na verdade não tem efeito. Entendeu? Então, eu não falo nada assim de você usar uma medicação. Se você realmente tem uma prescrição de um remédio para perder peso, aí é uma situação diferente. Entendeu? Eu estava numa condição de elegível para bariátrica. E aí eu falo para as pessoas, eu fiz a minha cirurgia sem anestesia. Foi sentindo dor e para mim valeu a pena, porque hoje mesmo, né, a gente foi fazer um treinamento e a gente foi almoçar, a gente comeu, se alimentou bem. E eu sei de pessoas que fizeram o procedimento bariátrico que ficam com restrição alimentar. Então, poxa, a pessoa comer é muito bom, é um dos prazeres da vida. Verdade. Você poder se alimentar, você comer uma comida gostosa. Agora, já pensou de você não poder comer um churrasco, uma feijoada?
entendeu? Então isso não é uma comida que você vai comer todo dia, mas no dia que ela se apresentar na mesa, você vai dizer assim, posso comer e vou estar de consciência tranquila, entendeu? Então, esse aspecto assim de você fazer uso de medicação, aí é você com o seu médico. Mas no início do tratamento, eu lembro que uma das consultas a endócrino falou assim, olha, Geraldo, vai chegar um momento que você vai travar o peso. E aí pode ser que você precisa de uma medicação, que hoje em dia, né, que são as medicações que utilizam para controle da diabetes, que ela off-label, ela favorece a perda de peso, né? Então tem a Victoza, a Ozempic, são essas medicações aí que até no ambiente da academia você vê muita gente assim, que está no projeto verão, né? Agora mesmo na academia chega os atrasados do verão querendo resultado imediato. Por quê? Porque um remédio desse, né, uma medicação dessa, ela vai conseguir que você perca 6 quilos ali em um mês. É isso tudo? Você chega a perder 6 quilos de um mês. Uau. Ali. Só que por que você perde peso, né? Você tem que entender as razões que você perde peso. Aquela medicação, ela te dá uma sensação de plenitude. Então você não consegue se alimentar. Teu corpo vai debilitar. Então se você fizer isso para perder 6 quilos, eu falo para as pessoas, é muito fácil, gente, perder 6 quilos. Entendeu? É fácil, é você controlar a alimentação, fazer atividade física com compromisso diariamente. Entendeu? Esse é um compromisso seu com você mesmo. Não tem outra pessoa que pode fazer por você. Entendeu? Então você vai lá, faz a tua atividade física, se hidrata bastante. Importante. Entendeu? Porque tem muita gente que tem dificuldade de perder peso porque não se hidrata. E aí o corpo vai ficar naquela retenção de líquido, vai reter, e a pessoa não se hidrata, gente. Então é importante você fazer o cálculo, né, da sua ingesta diária de água. Entendeu? Eu falo, 2 litros de água, isso não é regra, mas se você toma 2 litros, pelo menos você está tirando 5. Entendeu? Você está tirando 5 e aí, entendeu? Então é preciso que a pessoa se alimente direito, se hidrate direito, que a pessoa durma bem, entendeu? Importantíssimo, sono. Por quê? Porque se você não dorme bem, como é que você vai ter motivação para fazer atividade física? Entendeu? Então são coisas assim, eu começo a falar para as pessoas, eu falo, gente, eu não fiz nada mirabolante. Eu fiz o básico que funciona. Pronto, eu fui nesse o básico que funciona. Porque no começo a gente ainda estava saindo da pandemia e você não encontrava médico com facilidade, estava tudo voltado para o Covid, né? Então eu só consegui consulta com endócrino, já tinha 6 meses já que eu estava no processo, entendeu? Então não foi fácil. Eu comecei com aquela dietazinha lá, do batata doce com ovo, entendeu? Bife grelhado, legume, é o que funciona, entendeu? Tomando bastante líquido. Então foi isso, gente, eu não fiz nada mirabolante. E aí, nesse processo aí, estava conversando com o Telmo, eu comecei em outubro do ano passado, quando foi em novembro eu tirei férias, e aí a academia do prédio entrou em obra. E aí eu falei assim, putz, e agora? Como é que vai ser? E foi justamente nesse período que eu matriculei na academia, que eu conheci vários profissionais, várias pessoas que hoje fazem parte do meu dia a dia, entendeu? E mudou totalmente minha forma de viver. As pessoas falam, né? A gente entra na academia para mudar o corpo, acaba mudando o estilo de vida. É verdade, olha aí, galera. Entendeu? Então você começa a cultivar hábitos de saúde, né? Hábitos assim, mais saudáveis. Sim. Entendeu? Então é bem interessante, é muito legal, gente. Vale a pena você se permitir. Entendeu? Então é bem interessante mesmo. E nesse período aí, Geraldo, vamos lá, a gente tem, graças a Deus, 1 ano, você está bem. E uma das coisas que você também, com certeza, já deve ter conversado com alguém assim, que a pessoa, quando ela está num período de sobrepeso, as pessoas acreditam que o fato dela não comer vai resolver. Muito pelo contrário, né? Porque a pessoa ela faz uma restrição, às vezes, sem o devido planejamento, né? Sem o devido roteiro, ela fica muito tempo sem comer nada e quando vai comer não consegue se controlar, né? Porque está com muita fome, né? Como é que você lidou com essa questão aí, agora falando um pouquinho da sua alimentação nesse período de 1 ano e hoje, né? Como é que está sendo isso? Então, gente, nesse período você tem uma mudança de vida e as pessoas começam
a te olhar de uma forma diferente. Pessoa que te viu fazia muito tempo e olha, poxa, chega a tomar um susto, né? E aí vem e você tem que escutar essas pessoas e conversa. Ah, Geraldo, estou fazendo jejum intermitente. Então, gente, é uma das coisas que eu escuto bastante, contextualizando, né, com o que o Thelmo está falando. Eu, particularmente, não sou a favor dessa prática. Por quê? Por que eu não sou a favor do jejum intermitente? Porque nesse período que você está sem alimentação, o teu corpo, ele está fazendo a seguinte leitura. Olha, esse camarada aí tá maluco, tá querendo se matar. Então, quando eu tiver acesso à comida, você vai ter que fazer o quê? Estocar gordura. Por que eu tô falando isso? Eu tentei fazer isso, entendeu? Eu tentei fazer esse jejum intermitente e comigo não funcionou. Tem pessoas que fazem isso há anos, que têm o hábito de fazer isso. Tá funcionando? Beleza, mas comigo não funcionou, entendeu? Comigo funcionou fazer alimentação com comida de verdade, entendeu? Comida que você come 3 porções de batata doce e você está saciado, entendeu? Você come um pão, daqui a pouco você está com vontade de comer outro pão. Por quê? Porque é um carboidrato de fácil absorção. É igual você jogar palha numa fornalha, ele vai queimar rápido, entendeu? E ali você vai no básico que funciona. É onde eu falei, gente, eu não fiz nada de mirabolante. Eu fiz aquilo que, sabe aquela a receita de bolo da tiazinha lá? Entendeu? Então foi justamente isso, gente. Eu não fui atrás de nenhuma solução imediatista. Eu falei assim, olha, eu preciso mudar, não quero fazer a cirurgia. Eu também não ia fazer a cirurgia de uma hora para outra. E aí eu fui, né? O meu processo não foi anestésico, foi lágrima, suor e sangue. E valeu muito a pena, entendeu? E hoje tá podendo falar com vocês aqui e de estar acompanhando algumas pessoas no processo de emagrecimento, para mim é muito gratificante. Eu acho legal isso, de poder incentivar outras pessoas a estarem mudando de estilo de vida, de cultivar essa liberdade, né, de estar fazendo coisa que você gosta. Hoje mesmo eu estava aqui brincando com meu filho e eu falo, gente, para mim era meio que uma tortura brincar com ele. Por quê? Porque eu me abaixava, sentia dor. Entendeu? Então, poxa, hoje em dia eu consigo fazer um monte de coisa com ele de boa. Mas antes era uma situação que pra mim era incômodo, entendeu? Então sacrificante, né? Entendeu? Você muda totalmente o teu estilo de vida. Então isso vale a pena, é legal. Então, pessoal, viu aí um mito. Eu tô falando com uma pessoa que passou pelo processo, 1 ano, continua no processo porque ele tem mais objetivos, ele não terminou ainda, ele continua. E é uma pessoa que viveu esse período, 12 meses, e vive sobre isso até hoje. Muito cuidado com a sua alimentação. Vocês viram o que o Geraldo acabou de falar. Não é uma pessoa é uma pessoa que está vivendo, está passando pelo processo. É uma pessoa que tem que se alimentar. Então, muito cuidado com essa questão. Ele colocou aqui sobre o aspecto do jejum intermitente. Para ele, não serviu. Nós não estamos dizendo aqui que é bom ou que é ruim, não é isso. Para mim não se encaixou. Exatamente. Então a gente está falando aqui do aspecto que ele usou, que de repente pode ser interessante. O que o Geraldo usou? Acabou de falar, comida, substância de verdade. Só que roteiros, ele tinha a porção de batata doce, o franguinho grelhado, comida de verdade. Perfeito? Não era produtos, não era ingestão de óleo disso, óleo daquilo, comprimido disso, comprimido daquilo. E ele colocou uma coisa aqui que é muito interessante, que eu vou trazer aqui esse gatilho, uma coisa que ele colocou, tempo. Ele começou esse processo no tempo. Ele sabia que não ia ser na semana seguinte, no mês seguinte, nem 3 meses depois. Ele falou que ia ter um processo, um tempo, e hoje ele está colhendo. 1 ano depois, o Geraldo, ele veio de um processo que foi doloroso. O que ele acabou de colocar pra gente, ele vinha nesse mesmo local que a gente está aqui gravando, onde tudo começou para brincar com o filho dele, e era doloroso, porque ele ia correr, brincar, fazer alguma coisa com o filho, ele sentia dores, porque ele estava sobrepeso. E hoje a diferença, hoje você consegue brincar aqui de boa, com seu filho, dar um pique com ele aqui, jogar um futebol, zero estresse, né? Hoje você que cansa ele, né? Não dá pra caçar não, que ele é, né? Ele é um espoleta, é disposição pura. Menos, né? Menos. Mas, gente, nessa pegada que o Thelmo tá falando aqui,
eu falo para as pessoas, né? A gente está aqui de frente de um lago e tem uma pedra ali que eu tirei a foto. E aí eu falo o seguinte, nesse processo de um ano, para mim foi... eu comparo a você fazer a estrutura, o alicerce. Perfeito. Entendeu? Legal. Então foi o processo de sedimentação. Eu construí o alicerce e agora eu estou na fase do acabamento. É isso aí. Entendeu? Pô, E aí o gostei. acabamento todo mundo que já passou por obra sabe, né? O acabamento é algo bem mais elaborado, é algo que você tem um custo maior. Verdade. Entendeu? Então eu estou na fase do acabamento. Eu cheguei, eu fiz a fundação, construí um prédio. Agora eu estou na fase do acabamento. Muito Entendeu? bom. Então esse é Bom. o meu objetivo agora de fazer a troca de massa gorda por massa magra. Assim, eu já consigo fazer tudo de forma autônoma, legal, mas eu quero, nesse processo, eu quero transformar o prédio, Isso aí. Isso aí. deixar ele com uma vista bem, Pô, top, né? bem Uma vista harmoniosa top. aí. Olha que legal. E ele fez um exemplo aqui que eu achei bacana, que é a questão da construção, né? Quem está passando por obra aí, ou vai passar, vai entender essa questão. Agora o processo requer um pouco mais do que de disciplina, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação. Aí você para e pensa assim, caraca, mas é loucura, pô, o cara passou essa turbulência aí durante um ano e que é mais? Cara, vocês têm que entender que é o seguinte, ele não está fazendo algo por obrigação, nem por uma questão de imposição. A questão é que ele entendeu que ele precisava melhorar a vida dele, a saúde dele e o corpo. Ele começou trabalhando aqui, a mentalidade dele, e aí ele percebeu, cara, eu preciso mudar. E foi para onde? Para o corpo. Ajuda de profissionais, médicos, ajuda de personal trainer, professores de educação física. E o cara tá se sentindo tão bem hoje que ele quer ir além, ele quer melhorar ainda mais. Olha que bacana isso. Não foi imposição, não foi uma questão de obrigação. E eu falo uma coisa pra você que é o seguinte, a menina passou correndo aqui, mó barato, né? Muito legal. Olha que maneiro. Legal. Então, o que acontece? Você fazendo isso, você toma prazer por isso que você está fazendo. E o Geraldo hoje é uma pessoa diferente do que ele era um ano atrás. Né? Eu vou explorar isso aqui, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero deixar claro para você que está assistindo a gente, para você que de repente está no processo. Se você está no processo, amigo, não pare, não desista. Sabe por quê? De repente, o seu processo, isso que você está passando hoje na sua vida, você que já está na caminhada, você está servindo de espelho para outras pessoas. O Geraldo, que a gente estava batendo um papo mais cedo, ele me falou que, pô, veio uma pessoa, olha só, ele está no processo ainda, ele está na jornada, cara. E ele falou que com a mudança, as pessoas percebem isso, como ele colocou aqui, uma pessoa já veio até ele, cara, eu tô tentando aqui, mas eu preciso de ajuda, eu tô vendo que você tá conseguindo, você tá evoluindo, poxa, você pode me ajudar? Gente, isso não tem preço. Ele não falou nada para ninguém, ele simplesmente, com o exemplo dele, com a dedicação e disciplina dele, desperta a atenção de outras pessoas. Uma pessoa veio até ele e pediu ajuda. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de você que começou já a sua jornada? Você sabia que você pode ser o espelho para outras pessoas? Que você pode ser, de repente, cara, a bênção ou a resposta de oração, não sei, de outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, Geraldo, fala um pouquinho dessa experiência aí. A pessoa veio até você. Como é que foi isso, cara? Explica isso aí pra gente aí. Então, nesse processo, né, tem algumas pessoas assim que despertaram o interesse de que eu funcionasse como um coach de emagrecimento. E eu estou acompanhando algumas Legal, pessoas, né? Eu estou acompanhando essas pessoas aí durante um tempo. Tá dando resultado e tá sendo legal, gente. Poder ajudar outras pessoas a iniciarem atividade física, a motivar uma pessoa também, entendeu? Porque o aspecto da atividade física, ele não só está focado no aspecto físico, né? Antes da gente começar o bate-papo aqui, a gente estava conversando com a André aqui, que é a personal que me acompanha, me orienta. Um abraço aí, André. Obrigado aí. Você é a próxima aqui, hein? E isso mexe muito com o lado emocional das pessoas, entendeu, gente? Então, às vezes a pessoa está numa situação de ansiedade. Eu sofri muito tempo com ansiedade.
tinha o diagnóstico e não entendia o que era uma pessoa ansiosa, entendeu? E eu falo para as pessoas hoje, né? A academia para mim virou uma terapia, porque eu vou ali, é o tempo que eu tenho comigo mesmo, consigo dar atenção para minha pessoa, né? E chega em determinados momentos que a gente chega na academia e eu não tenho inspiração nenhuma, e aí eu vou lá para a esteira, vou fazer alguma coisa com o foco de me concentrar. Por quê? Porque a gente sabe que a reação, a resposta química que o exercício provoca no corpo, essa questão do bem-estar, liberação de serotonina, isso, gente, isso é muito legal, entendeu? Então, para quem está passando por uma situação não só de problema de ordem física, né, mas de ordem emocional, às vezes a pessoa vai encontrar no esporte esse equilíbrio, entendeu? E é bem interessante mesmo, entendeu, gente? É bem legal. Pô, muito bacana. Vocês viram aí que ele, só pelo fato dele passar no processo, ele adquirir as mudanças, já despertou atenção em outras pessoas, né? Inclusive, a gente estava até comentando com a Andréa também, que ela terminando o treino, né? Isso ela vai vir aqui no programa aqui para contar, mas com base nisso que ele falou, que a Andréa também, ela é uma amiga nossa, é personal, tá? Ela tem um vídeo de depoimento dela, da questão da saúde dela aqui no canal também, e ela é uma pessoa que tá treinando o Geraldo, já me treinou também, de vez em quando eu corro aqui para a Andréa para treinar um pouquinho, para pegar conhecimento, e ela estava falando, Geraldo, que a questão dos vídeos que ela posta, ela terminando o treino dela na academia, indo embora, veio uma pessoa, parou, né, e falou, cara, não pare o que você está fazendo, você é inspiração para muita gente, eu sigo você, gosto muito dos seus vídeos e seus vídeos são inspiração, eu estou compartilhando para muitas outras pessoas. Olha a importância disso, sabe? Olha a importância daquele dia que de repente você não tá legal, você não tá bem e você precisa fazer, não digo só treino, mas de repente no seu trabalho mesmo, uma coisa que você tem que fazer, você está inspirando outras pessoas, né? Com aquela só o fato de você levantar da cama e estar ali, sim. Você está inspirando pessoas, né? É muito interessante, gente, isso aí que ele está falando, porque, assim, é uma trajetória, né? É um processo em si, e no processo você tem altos e baixos. A gente está conversando isso hoje. Isso. E em determinados momentos você tem que chegar lá quando você está na curva descendente e dizer assim, poxa, o que eu estou fazendo? Entendeu? Então, é muito interessante quando você consegue inspirar outras pessoas. É muito legal isso. E você passa a ser um motivo de inspiração para outra pessoa. Isso aí é muito legal, gente. Então, eu faço algumas postagens assim, né? Eu gosto de postar sobre essa questão de saúde. E uma das postagens que eu fiz, que aí fica até assim mexido mesmo, foi justamente nesse sentido aí. Eu postei e a pessoa foi e falou assim para não, cara, para não. É muito legal, gente. É bem interessante. E aí você vê que o compromisso não é só mais com você, entendeu? É um compromisso seu com você e com outras pessoas. Então é bem legal mesmo. É forte. O Geraldo até se emociona um pouco porque você quer, assim, ele viu uma questão da vida dele, de família, né? Eu vou entrar aqui no mérito daqui a pouquinho já de como é que está sendo isso hoje na família dele, no cotidiano, para vocês também terem uma noção de como é que isso muda. E ele começou algo que estava fazendo mal para a saúde dele, que ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tá lá nos vídeos, pessoal, assistam lá os dois episódios que nós temos lá com o Geraldo. E hoje, né, ele passando por essa etapa, o Geraldo hoje está com 88 quilos, né? Veio lá de 117. Só que não é uma questão, pessoal, que eu quero deixar para vocês aqui. Eu gostaria que vocês captassem a magia aqui do local de onde a gente está, da atmosfera, de tudo que está acontecendo aqui, que é o seguinte, não é uma questão só de redução de peso. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de conduta, é uma mudança de postura de vida. Com isso, o Geraldo está se transformando numa pessoa mais magra. Não é só isso.
Às vezes a gente pensa assim, não, vou só perder. Não, cara. Você se transforma numa pessoa melhor para você e para quem está à sua volta. Sim. Isso que ele está colocando são as vibrações, né, que o nosso corpo... Nós somos energia, né? Vamos lá, todo mundo, né, tem esse conhecimento, escola aí, básico. Nosso corpo possui energia, temos energia. Então, a gente acaba vibrando e mexendo, impactando a vida de outras pessoas com a nossa vibração. Você tem noção do que é isso? Você atrai as pessoas para você. Essas pessoas que também têm esse desafio, passam por essa situação que você está passando hoje, e você atrai isso, cara. Olha que bacana, você vibra. As pessoas viram algumas postagens, viram o exemplo do Geraldo e foram atraídas. Falam para ele, pô, não para não, velho. Continua, vamos lá. Caraca, que maneiro. Eu acredito, Geraldo, que você não tinha consciência, quando você começou, de que isso poderia acontecer. Eu acredito que não, nem passou pela tua cabeça, né? Você não, só queria se cuidar. Tanto que... Nossa, o sol ficou forte aqui, galera. Mas a iluminação foi reforçada aqui. Foi reforçada aqui. É o sol. Tá lindo o dia aqui. Porque você vê esse processo de emagrecimento, você vê que tem gente que faz de uma forma, assim, bem profissional, que tira foto legal, que pega um ângulo maneiro. Eu não, gente. Eu fiz... eu fiz com o meu celularzinho, fui lá, apontei a câmera, e foco, e força, e fé, e vamos... E hoje tá doendo, amanhã não dói mais. É isso. E vambora. Entendeu? Vambora. E a mágica não acontece da noite pro dia, né? É um processo. Você planta e você tem que ter a esperança que você vai colher. Então isso é bem interessante. As coisas não florescem da noite pro dia. Entendeu? Então você tem que ter essa percepção. Você tem que investir em você mesmo. Eu sei que todo mundo tem os afazeres, tem a rotina, mas quando você encaixa o seu momento na tua rotina, gente, que hora que eu vou treinar hoje? Eu tenho um compromisso até 11 horas da noite. Então, começa cedo o dia, vai lá e arruma um tempo, vai treinar, entendeu? Vai fazer alguma coisa que você, ao final do dia, você fala assim, missão cumprida, eu fiz a minha parte. Então, nesses dias mesmo, né, que eu tava doente aí, tomando remédio, mas você tá com infecção urinária e tá treinando? Eu só não vou treinar se eu ficar hospitalizado. Aí não tem como, aí, né? Pronto. Aí não dá, vai ter que ir de marca, né? Não dá. Enquanto eu falo até pro pessoal aí, acha graça, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Galera, a gente cai, mas cai atirando. É isso. Galera, eu vou dar só uma pausa aqui, que olha só essa lua, tá maneira. A gente vai partir para outro lugar aqui, mas a gente já continua já. Vamos lá, gente. Fala, pessoal, a gente acabou mudando de cenário aqui. Como o Geraldo fala, a gente está aqui na Árvore da Ferrugem, se vocês viram. A árvore é realmente, aqui atrás, enferrujada, né? Então a gente vai continuar daqui. Era um local que ele queria, inicialmente, para a gente poder fazer esse bate-papo daqui, gravar daqui. E lá onde a gente estava, o sol estava muito forte, vocês vão ver que ficou muito forte. A gente não imaginava, né, que fosse fazer esse sol agora, que já são aí umas 5h40, né? Caramba, o sol saiu com uma velocidade. Mas a gente falava aqui, Geraldo, sobre essa questão da mudança, né, nesse período de um ano. Então, para a gente retomar o assunto aqui, que a gente fala que não é um aspecto só de perda de peso, tem muita coisa envolvida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Geraldo, nesse período de um ano, cara, as mudanças positivas para sua vida. Fala um pouquinho sobre esse período de um ano, né? Vamos lá. A primeira mudança mais sensível foi em relação à medicação para pressão e para diabetes, que eu consegui reduzir pela metade. Então isso aí já foi um ganho substancial para a minha saúde, e a minha intenção é, perdendo mais peso aí, que eu consiga diminuir bastante e ficar aí o mínimo possível. Se eu conseguir retirar a medicação, vai ser um feito, mas se eu não conseguir, já me dou por satisfeito em ter conseguido reduzir pela metade, e a perspectiva agora é que tem um ajuste ainda para diminuir um pouco mais essa medicação. Esse é o primeiro ponto, né? A questão de saúde. A outra questão é conseguir fazer as coisas da vida diária, né, de forma autônoma, sem sentir dor, sentindo prazer em correr, em nadar, em fazer um deslocamento, em fazer tudo isso
Porque antes eu estava numa condição de sobrepeso, não, eu estava com obesidade mórbida. Caramba. Eu me abaixava para pegar alguma coisa no armário, eu me abaixava, quando eu levantava, eu ficava tonto. Caramba, gente. E aí? E aí, sem falar das dores, né? Tipo, eu tinha que brincar com meu filho, ou fazer alguma atividade assim, e acabava sendo meio que... Não fazia porque eu sabia que ia sentir dor, e aí eu acabava evitando fazer, né? Então, no aspecto da vida diária, você sente uma diferença gigantesca. Entendeu? E aí o outro aspecto é de você passar e olhar assim, poxa, tá dando resultado, eu consigo motivar outras pessoas, eu consigo fazer com que outras pessoas passem a cultivar o estilo de vida saudável. E aí, gente, onde eu falo para assim, eu não fiz nada de mirabolante, não tem fórmula mágica, não tem nada disso assim, de você fazer as coisas da noite pro dia. É esforço, dedicação, disciplina, é a força do hábito dá resultado. Entendeu? Então, eu espero de aqui a um tempo a gente consiga gravar um pouco mais e esse prédio que a gente conseguiu erguer aí, que o acabamento dele fique bem feito aí. Vai estar assim. Entendeu? E aí a gente consiga ter outros horizontes aí, porque eu tô muito satisfeito, muito feliz aí. E essa é a pegada. Olha só, uma coisa que ele colocou aqui, que eu perguntei, a questão da mudança, né, nesse período de um ano, a mudança da medicação. Olha que interessante isso, porque hoje a gente vê, Geraldo, algumas pessoas tomando remédio para deixar de tomar outros remédios. O negócio chega a ser bizarro, né, mas é verdade isso. Você toma um remédio para você poder abrir mão de outro remédio, ou seja, então você não consegue ficar sem um remédio. Você tem que tomar um para se livrar do outro. E no caso, um para compensar o outro. Ou um para compensar o outro. Né? Vocês viram o que ele colocou aqui? Nesse período de um ano, esse processo que ele passou, que não foi fácil, não está sendo fácil nem até hoje, mas está sendo evolutivo, prazeroso na vida dele, porque tem trazido ganhos. Está aí uma questão, redução de determinado medicamento que ele colocou aqui, que isso traz o quê? Um bem-estar aqui, ó, cabeça. E as pessoas que estão com ele, por exemplo, né, mulher, filho, estão vendo isso. Ele acaba virando um espelho para o filho e para a própria mulher, que de repente, eu não digo só em questão de esporte, tá, gente? A gente está falando aqui da questão do esporte, da atividade física, porque mudou a vida do Geraldo, mas de repente o seu caso é um concurso, não sei, cara, é uma graduação, é uma pós-graduação, e o que a gente está colocando aqui é que você pode mudar aqui a sua cabeça. Com o quê? Com disciplina, com empenho, com esforço, com persistência. Isso o Geraldo conseguiu através da atividade física, que ele se encantou e hoje você vê, ó, não estava 100%, mas fui assim mesmo. Ele colocou aqui, só não vou se tiver acamado, aí não tem como, vai levar o cara de maca, não dá, né? Mas para você ver como é que isso muda a vida. Então, mais uma vez eu vou bater na tecla, não é uma questão de redução de peso, é muito mais do que reduzir peso, é você mudar a sua vida e impactar a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Não é isso, Geraldo? É uma questão de impacto de vida, não é? Eu confesso que para algumas pessoas assim que eu tenho mais intimidade, eu cheguei a falar assim, gente, vencer a balança não é tão difícil. Entendeu? Porque a balança ela é fiel. Você faz o treino, faz a dieta, entendeu? Você vai lá e você vai colher o resultado. O resultado não é da noite pro dia, mas você consegue. E o difícil é você vencer a rotina, você vencer o estresse, você vencer a ansiedade. Isso que é mais difícil. Então você tem que estar mentalmente preparado para que você tenha o foco. E numa situação de adversidade você diz assim, não, eu vou fazer, aconteça o que acontecer, eu vou manter o meu compromisso comigo mesmo, entendeu? Então esse aspecto de disciplina faz a diferença. Então, exatamente. Bem interessante isso aí. Exatamente, e era algo que a gente até comentou hoje, Geraldo, que foi a questão, a gente estava falando mais cedo inclusive com a Andréia também, não estou muito afim de ir. Aí chega, você vai assim mesmo. Porque você chegando no seu local, seja ele na academia, seja ele numa pista de atletismo,
enfim, no CrossFit, sabe? Não importa muito. A questão é a disciplina, né? É o ato de você fazer, né? Você criar mais ou menos que um ritual, né? Para mim é um ritual. Você ir para academia, troca de roupa. O ritual começa quando você coloca o dedo ali, faz o check-in, acesso liberado. Então, 1-0 para você. 1-0, olha que 1-0. legal. Foi lá, trocou de roupa, pegou, fez a primeira série, pronto. 2-0. Daqui a pouco você já tá suado, já tá com a endorfina já na corrente sanguínea ali, pronto. Vai para casa tranquilo, de boa. Foi embora. Entendeu? Então, esse lance do compromisso com você mesmo, você realmente tem que ter atenção. Porque se você não fizer, não vai ser outra pessoa que vai fazer com você. Exatamente. Não tem como. A gente às vezes até brinca, né? Quando tá indo embora da academia, que cruza com, já deixei meia hora de esteira paga. É muito bacana isso, né? Essas brincadeiras que a gente fez. Geraldo, e nesse período de 1 ano aí, na sua vida profissional, cara, como é que tá sendo aí? Como é que as pessoas estão te vendo agora? Como é que tá sendo isso? Então, eu no dia a dia, eu consigo render mais e melhor, por quê? Porque você com saúde, primeira coisa, você diminui a sua ausência do teu ambiente de trabalho. Entendeu? Você tem saúde e aí você vai ficar doente com menos frequência. Entendeu? Então esse aspecto hoje eu consigo desempenhar minhas atividades com muito mais facilidade, com muito mais vigor. Então para mim tem sido sensacional. Pô, que bacana, cara. Bacana. E as pessoas veem isso, né? O Geraldo de antes e o Geraldo de agora, né? No ambiente de trabalho, brinca comigo, vamos lá, vamos embora. Ele vai. É bem interessante mesmo. Ah, legal. Tá vendo que coisa rica, pessoal? A gente falou, os primeiros bate-papos aqui com o Geraldo, esse depoimento que ele trouxe, ele estava lá, ele estava no período ainda, eu acho que tinha 6 meses, não foi, Geraldo? 6 ou 7 meses, era assim, não foi isso? Quando a gente fez a primeira gravação. A primeira foi, não foi? Uma coisa assim. E ele estava naquele processo, eu bati um papo com ele antes, e ele estava numa empolgação, não que ele não esteja agora, mas naquele momento ele estava na empolgação, porque ele estava no cerne do resultado. Ele estava literalmente no olho do furacão, porque ele tinha iniciado e ele começava a colher os primeiros resultados ali. Então ele, caraca, sabe? E hoje, 1 ano depois, é a plantação, começa a germinar. As pessoas agora veem esse exemplo dele, do que ele posta, do que ele fala, e às vezes até do que ele não fala, do que ele faz. A disciplina, que as pessoas que vão no mesmo horário vê que você chega naquele horário, que você faz determinado tipo de exercício, vê você lá com o André ou com outros professores, e a pessoa fala assim, cara, porra, tem alguma coisa aí, cara, o que você faz? Como é que é isso? Não precisa nem falar, a conduta, a forma de vida, o exemplo, o que ele faz, isso arrasta, né? Não tem aquele ditado que fala, né? As palavras podem até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Então é o que acontece. Se você, amigo, tá nesse processo, porra, parabéns para você, continue e não pare, porque você vai ser resposta para a vida de muitas outras pessoas. Se você não começou, tem o Geraldo aqui como exemplo, então comece agora, começar hoje, nesse exato momento, sabe? Corre para academia, veste uma roupa, não é isso, não faz isso também não. Mas já agenda a tua consulta, né, Geraldo? Agenda o teu cardiologista, já dá o primeiro passo, cara. Numa das conversas que a gente teve lá atrás, o Theo me perguntou, Geraldo, como é que foi esse gatilho, né, que disparou, né? E aí eu falo que você não engorda da noite pro dia, você não vai dormir no shape e acorda obeso. Verdade. Esse processo é um processo que acontece ao longo de um tempo. E esse processo de reversão também não vai ser da noite pro dia. Entendeu? Então você precisa entender essas questões de, poxa, o que eu mais vejo assim, né? A pessoa passou durante a pandemia, ficou esse isolamento, a pessoa ganhou sobrepeso, ganhou 15 quilos, 20 quilos durante 2 anos. Aí quer chegar agora no verão, quer perder esses 15 quilos assim, num passo de mágica. É complicado, né? Não dá, né, pessoal? Entendeu? Então você tem que ter essa questão de projetar aonde que eu vou chegar. Quando eu chegar nesse nível aqui, qual vai ser o passo seguinte, entendeu? Então é bem interessante você ter uma programação mental e saber onde que você está pisando. Porque se você tem um planejamento e a execução não está indo de acordo com aquilo que você planejou, você precisa sentar
e você precisa reavaliar aquilo que você está fazendo para você conseguir chegar no teu objetivo. Exatamente. Então é bem interessante isso aí. Muito bom, muito bem colocado. É exatamente isso que o Geraldo puxou aí, por isso que eu falei, não sai correndo para academia não. Vai fazer o seu check-up, vai conversar lá com o cardiologista, vai conversar com o endocrinologista, com o seu nutricionista, com o seu clínico. Depois bate um papo aí com o personal, chama uma pessoa da sua confiança. Se não, tem a Andréia Araújo, personal, a Andréia Personal, tem aí no Instagram, pode procurar. Ela é uma pessoa super atenciosa, vai te dar ali umas dicas, né? Umas informações importantes para você começar. Aí sim você começa, tá? Não entra nessa empolgação de você já começar, porque você primeiro tem que avaliar, como eu coloquei no início, seu biotipo, a sua situação, qual é o seu real problema, por que você está sobrepeso. Muita gente, né, Geraldo, às vezes tem problemas de glândula, alguma coisa do tipo, que já é outra situação. Que impede de você fazer um tipo de determinado, impede de fazer um determinado exercício, entendeu? Então, mas também não precisa você marcar consulta com o melhor cardiologista, com o endócrino. Faz o que funciona. Exato. Entendeu? Faz aquilo que está ao teu alcance e faz aquilo que funciona. É o básico que funciona. Então faz isso. Entendeu? E procura orientação para fazer atividade física, procura orientação nutricional e vai em frente que é muito... vale muito a pena, é muito gratificante você hoje poder estar falando para outras pessoas, né, dessa mudança e de poder estar compartilhando essa situação com outras pessoas, é bem legal. Bacana. Então eu espero que essa mensagem chegue em pessoas que estão aí precisando e que façam essa mudança de estilo de vida para que possa ter na sua saúde, no seu dia a dia, um bem-estar e que possam ter uma vida prazerosa. É isso aí. Exatamente isso. Faz aquilo que funciona e comece. Não protele, tá? Uma coisa que eu vou deixar para vocês aqui que é legal, o Geraldo também passou por isso, é aquela famosa frase, Geraldo, amanhã eu começo. Fuja disso. Comece agora, comece hoje. Não deixa para amanhã não, comece agora. Ah, mas hoje é domingo, hoje é sábado, hoje é feriado, eu não sei o dia que você está assistindo isso, mas comece agora. Como? Cara, já pesquisa informações sobre a sua situação, você pode pesquisar aí no Google. Tá? Você pode pesquisar para obter informação e conhecimento sobre a sua situação. E se você tem algum amigo ou outro, já passa uma mensagem agora. Quando? Agora! Manda mensagem aí. Pô, tem um amigo que é professor de educação física, personal, já vai trocando uma ideia com ele. Pô, você me indica aí um cardiologista aí que eu possa ir. Você conhece algum? Eu não conheço ninguém. De repente você não conhece nenhum médico, você não sabe por onde começar. Então já começa como? Perguntando aos seus amigos aí, a galera que corre, que nada, que pedala, que faz triado, não sei lá, enfim, você sabe. Então já comece se contactando com essas pessoas, né? Já é o primeiro passo, informação, não é isso? Então, pessoal, é vital isso, que você comece agora. A galera aí, a criançada aí, mó barato isso, né? Gravar em local público é muito bom, né? Então o que acontece? Você já começa agora, cara. Esse negócio de deixar para amanhã não é verdade, Geraldo. Geraldo, vamos recapitular aqui, voltar um pouquinho no tempo. Lá na sua situação lá, sobrepeso, obesidade mórbida, se você naquele momento você fala assim, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou. Você acha que hoje, fala aí pra galera, você acha que hoje você teria o resultado que você teve? Se você deixasse para amanhã? Não, é muito legal isso aí, né? Porque a data que eu fazia atividade física, mas fazia sem constância. Eu fazia atividade física, por exemplo, hoje é domingo. Aí eu saía, dava uma corrida aqui, fazia um treinamento, eu ia sentir dor na segunda, na terça. Lá na quarta-feira, quando aliviava a dor, dizia assim, pô, quinta-feira já, né? Então eu vou fazer de novo. E aí, quando eu tive o start para fazer isso, eu falei assim, ó, eu vou fazer, vai doer, e no dia seguinte vai doer, e depois vai doer, e depois eu vou vencer. Então esse foi o meu pensamento. Eu vou fazer, eu sei que vai doer, e no dia seguinte vai doer de novo, e depois vai doer, e eu vou sentir dor muscular, mas eu vou vencer. Então foi essa a grande diferença. Eu vim para cá no dia 9 de outubro, comecei a caminhar aqui e tirei uma foto despretensiosa. Se vocês forem lá no meu Instagram, lá tem essa foto lá, 9 de outubro de 2011.
E tem assim, bem engraçado, né? Pagar o boleto tudo, alguma coisa assim, uma camisa que eu tava usando naquele dia lá, né? E ali foi, pronto, eu saí com aquilo em mente e disse, vou amanhã e vou depois e tô aqui. Isso aí, isso aí. Imagina, se ele chega naquele período, não, vai doer, eu vou mais não. Muita gente para por causa disso. Pessoal, não é no pay, no gain. A questão é propósito, tá? O pessoal usa muito, né? No pay, no gain, sem dor, sem ganho, sem sangue, tem que derramar sangue. A gente não tá falando disso. Isso não é uma tortura. Você cuidar de você tem que ser algo prazeroso, cara. Não pode ser uma tortura, né? Uma coisa horrível. Não é isso, cara. Torne essa atividade, uma caminhadinha, né, Geraldo? Uma pedalada, não um prazer na tua vida. Eu cheguei, né? Parecia que eu não tinha espelho em casa. Olha só. Não deixa eu chegar onde eu cheguei. Não, se der um chute no balde, que o chute não seja tão forte, né? Dá um pontapézinho ali, depois vai buscar o balde lá. Vai buscar o balde, busca o balde. Pega o balde lá e traz ele e vai pra luta, pô. E vai pra luta. Exatamente isso, pessoal. Tem muita gente que se esquiva da sua responsabilidade. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. O Geraldo já deu o depoimento dele, falou sobre essa questão da evolução, o que melhorou na vida dele nesse período de 1 ano. A gente vai voltar futuramente, né? Como ele colocou, o prédio vai estar como? Com aquela, na moral, a fachada maneira, porque a estrutura ele já construiu. Vocês estão entendendo? Ele não está começando pela fachada. Ele está fazendo agora o quê? O acabamento. São coisas diferentes. Mas uma coisa que eu quero deixar para você aqui é o seguinte, cara. A sua vida é uma responsabilidade sua. Sabia? A vida do Geraldo é responsabilidade dele. Papai do céu deu uma vida, uma única vida para cada um de nós. E ele falou assim, toma, administra. Se você, né, o papo que a gente está levando aqui, se você está acima do peso, a responsabilidade é sua. Eu não estou dizendo que você é o culpado, mas você é responsável. Mas é que eu tenho um problema, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ok, mas a vida é de quem? É sua, cara. A responsabilidade é sua. Você quer perder peso, que é o assunto que nós estamos falando aqui, e não consegue. A responsabilidade de quem? É sua. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Cara, não interessa. A responsabilidade sempre vai ser sua. Papai do céu deu a vida para você administrar. Então, cuide dessa vida, cara. Você vai ter 1000 desculpas, né? Você pode escolher uma desculpa todo dia, mas a responsabilidade continua sendo sua. Pode ser desculpa que for. Primeira desculpa, falta de tempo. Eu acho que essa é desculpa universal, né? Ninguém tem tempo para nada. Ok. Segunda desculpa, eu tenho filho, tenho que levar criança para a escola, fazer comida para marido, o outro filho. São desculpas plausíveis. Porque o meu emprego eu não consigo. Plausível também, você tem que trabalhar, né? Se você não trabalhar, como é que você paga a academia, o tênis, a bicicleta? Ok. O meu deslocamento. Eu moro a não sei quantos quilômetros do trabalho e passo a parte da manhã dentro do ônibus e a parte da noite dentro do ônibus. É minha faculdade. A gente sempre vai ter uma desculpa plausível, que faz sentido. O seu deslocamento. Você perde 2 horas, 3, 4 horas do seu dia dentro de um ônibus no engarrafamento. Ok, mas e o sábado e o domingo? Mas eu tô cansado. Ok, entende? Quanto mais você protelar, mais tempo vai demorar para você atingir os seus resultados e seus objetivos. A questão é, o que você quer fazer? O que você deseja para sua vida? Ficar tomando remédio, reclamando, ficar fazendo visitas, né, periódicas aos médicos? Então, um aspecto aí que eu ia falar é que toda vez que eu ia no médico eu tomava esporro. Olha isso. Escutem isso. Era só puxão de orelha, era só... E aí foi iniciado o processo, comecei a fazer atividade física. Logo em seguida eu consegui sair da restrição que eu estava de saúde. E graças a esse esforço, hoje em dia eu vou no médico e não tem mais puxão de orelha. Entendeu? Então, por quê? Porque o médico está ali, né? Ele está te acompanhando. Quando ele pega as tuas taxas lá, que vê glicose indo para casa do chapéu, triglicerídeo, colesterol, tudo
tudo fora do parâmetro ali, aquele dali é um sinalizador que alguma coisa não está indo bem. Sim. Entendeu? E aí você tem que chegar e dizer assim, poxa, eu preciso mudar, por quê? Porque é o compromisso que eu tenho comigo mesmo, entendeu? Então, durante um tempo da minha vida, que eu já estava sobrepeso, mas as taxas eram tudo controlado. Então eu falava assim, tá sossegado, tá tranquilo, porque minha glicose está controlada, o colesterol tá... Só que quando desregula, parece que é muito rápido, entendeu? Então chega um determinado momento que a fatura, quando chega, ela chega alta. E para você reverter isso é muito esforço, entendeu? Então, para a pessoa que está numa situação que eu já passei por isso, que estava acima do peso, mas as taxas tudo estavam tudo controlada, quando desmoronou de uma vez só. Então, entendeu? Então é preciso ter bastante atenção a isso aí para você conseguir reverter isso aí. Não é da noite pro dia, é muito esforço. Pessoal, pegou essa chave que o Geraldo deixou aqui? Importantíssimo o que ele falou aqui, porque você conseguiu estabilizar as suas taxas, mesmo num período que você ainda estava sobrepeso. Mas aí o que ele falou? Qualquer coisinha, qualquer peninha ali, parece que desregula tudo de uma forma absurda. Cuidado com isso, essa falsa sensação de que está tudo bem, que você não precisa fazer mais nada e você ainda não atingiu objetivo nenhum. Muito cuidado com isso. Ele colocou aqui, deixou um código aqui, uma chave preciosa. Você vai ver lá, tá tudo bem. Aí você volta o quê? Destruindo, né? Tome-lhe refrigerante, açúcar, massa e vai para dentro. Quando vê suas taxas, meu irmão, já era. Essa é a grande questão. Geraldo, muito bom esse bate-papo. A gente já tem, caraca, 1 hora já aqui de bate-papo, mas foi legal pra caramba. Sua família tá aí, daqui a pouco vão te procurar aqui. Mas, gente, muito bacana isso. Eu fico muito feliz aqui com a evolução do meu amigo Geraldo. Hoje, finalmente, a gente conseguiu fazer isso, né, de forma presencial, que é muito mais bacana, flui bem melhor. E em breve o Geraldo vai estar aqui de volta para falar sobre essa questão e dos acabamentos, como é que ficou isso, né, Geraldo? Vai estar aqui de volta e vai ser muito bacana. Geraldo, cara, muito obrigado, né, por esse bate-papo aí. Todo sucesso para você, para sua vida, sua família. Show de bola, e o nosso treino hoje foi muito bom. A gente vai fazer esse treino mais vezes, hein? Gostei. Vamos treinar mais vezes, né? O desafio foi bom hoje, foi muito bom. Então, gente, eu falo pra galera aí, né, que vai iniciar essa obra. Você é o grande mestre da sua obra, entendeu? Você é o pedreiro, é o ajudante, você é o mestre de obra, você é o eletricista, encanador. Então, quem vai construir esse prédio, quem vai fazer a fundação é você mesmo. Os outros profissionais, eles vão te auxiliar, entendeu? Mas quem vai fazer a sua fundação, o seu prédio, é você mesmo. Nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer isso por você. Então, quando você olhar para o espelho e dizer assim, poxa, meu trabalho ficou bem feito. Então, palmas para você que se dedicou, que se esforçou e conseguiu fazer isso de forma ordenada. E quando você chegar naquilo que você pretende, aí você começa a pensar em outras coisas. A gente tem que estar sempre pensando com uma visão de futuro, pensando lá na frente. O que eu vou fazer? Então, quando você chegar e dizer assim, agora tá legal, então pense em manter esse legal. É isso, mantenha. Entendeu? Então pense em manter esse legal e bola pra frente aí. Tamo junto. Forte abraço pra vocês aí. Valeu, galera. Até a próxima.